Olá, crianças! Vamos para a nossa aula de português com a conjugação dos verbos ter, ser, haver e estar. O conteúdo se encontra nas páginas 240 e 244, com atividades nas páginas 245 e 246. Então, vamos lá. Conjugação dos verbos ter, ser, haver e estar. Nas tabelas a seguir, observe as conjugações dos verbos ter, ser, haver e estar. Então, no modo indicativo, nós temos o tempo presente, né? Temos aí na tabela, no livro de vocês também tem os pronomes pessoais, eu, tu, ele, nós, vós e eles. E cada uma das conjugações, né, dos verbos, do ter, ser, haver, estar. Então, no presente nós temos eu tenho, tu tens, ele tem, nós temos, vós tendes e eles têm. Do verbo ser, eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois e eles são. Do verbo haver, eu hei, tu has, ele há, nós havemos, vós haveis e eles hão. Do verbo estar, eu estou, tu estás, ele está, nós estamos, vós estáis e eles estão. No pretérito imperfeito, temos os pronomes pessoais, eu, tu, ele, nós, vós e eles. Do verbo ter, eu tinha, tu tinhas, ele tinha, nós tínhamos, vós tinhas, eles tinham. Do verbo ser, eu era, tu eras, ele era, nós éramos, vós eres e eles eram. Do verbo haver, eu havia, tu havias, ele havia, nós havíamos, havias e haviam. Do verbo estar, eu estava, tu estavas, ele estava, nós estávamos, vós estavas e eles estavam. Pretérito perfeito é o mesmo que o passado, é o que já aconteceu. Temos aí os pronomes pessoais, eu, tu, ele, nós, vós e eles, e a conjugação de cada verbo. Do verbo ter, eu tive, tu tiveste, ele teve, nós tivemos, vós tivestes e eles tiveram. Verbo ser, eu fui, tu foste, ele foi, nós fomos, vós fostes, eles foram. Do verbo haver, eu houve, tu houveste, ele houve, nós houvemos, houvestes, houveram. E do verbo estar, eu estive, tu estiveste, ele esteve, nós estivemos, estivestes, estiveram. Vocês estão percebendo aí que o verbo ser ele é totalmente irregular, né? Isso, ele não segue a mesma formação do verbo, né? Porque ele é um verbo irregular. Pretérito mais que perfeito. Eu, tu, ele, nós, vós e eles. Então, verbo ter. Eu tivera, tu tiveras, ele tivera, nós tivéramos, tiveres, eles tiveram. Eu, verbo ser. Eu fora, tu foras, ele fora, nós fôramos, vós fores, eles foram. Verbo haver, eu houvera, tu houveras, ele houvera, houvéramos, houveres e eles houveram. Verbo estar, eu estivera, estiveras, ele estivera, nós estivéramos, vós estiveres e eles estiveram. Futuro do presente, o que vai acontecer? Eu, tu, ele, nós, vós e eles. Do verbo ter, eu terei, tu terás, ele terá, nós teremos, vós tereis, eles terão. Do verbo ser, eu serei, tu serás, ele será, nós seremos, vós sereis, eles serão. Do verbo haver, eu haverei, tu haverás, ele haverá, nós haveremos, vós havereis e eles haverão. Do verbo estar, eu estarei, tu estarás, ele estará, nós estaremos, vós estareis e eles estarão. Futuro do pretérito, eu, tu, ele, nós, vós e eles. Do verbo ter, eu teria, tu terias e ele teria, nós teríamos, vós terias e eles teriam. Do verbo ser, eu seria, tu serias, ele seria, nós seríamos, vós serias e eles seriam. Do verbo haver, eu haveria, tu haverias, ele haveria, nós haveríamos, vós haverias e eles haveriam. Do verbo estar, eu estaria, tu estarias, ele estaria, nós estaríamos, vós estarias e eles estariam. Agora vamos para o modo subjuntivo. Presente, então, que eu tenha, que tu tenhas, que ele tenha, que nós tenhamos, que vós tenhais e que eles tenham. Então, aqui a gente está vendo, no modo subjuntivo, que no presente a gente sempre vai colocar o que antes dos pronomes pessoais para conjugar todos os verbos, certo? Para o verbo ser, que eu seja, que tu sejas, que ele seja, que nós sejamos, que vós sejais e que eles sejam. Verbo haver, que eu haja, que tu hajas, que ele haja, que nós hajamos, que vós hajais e que eles hajam. Verbo estar, que eu esteja, que tu estejas e que ele esteja, que nós estejamos, que vós estejais e que eles estejam. Pretérito imperfeito. A gente agora vai usar o se, antes dos pronomes pessoais, para conjugar cada verbo. Para o verbo ter, se eu tivesse, se tu tivesses, se ele tivesse, se nós tivéssemos, se vós tivesses e se eles tivessem. Verbo ser. Se eu fosse, se tu fosse, se ele fosse. Se nós fôssemos, se vós fosseis e se eles fossem. Verbo haver. Se eu houvesse, se tu houvesse, se ele houvesse. Se nós houvéssemos, se vós houvesseis e se eles houvessem. Verbo estar. Se eu estivesse, se tu estivesses e se ele estivesse. Se nós estivéssemos, se vós estivesses e se eles estivessem. Para o futuro eu vou usar o quando, antes de cada pronome pessoal e conjugar os verbos. Para o verbo ter, quando eu tiver, quando tu tiveres e quando ele tiver.
quando nós tivermos, quando vós tiverdes e quando eles tiverem. Para o verbo ser, quando eu for, quando tu fores, quando ele for. Quando nós formos, quando vós fordes e quando eles forem. Para o verbo haver, quando eu houver, quando tu houveres e quando ele houver. Quando nós houvermos, quando vós houverdes e quando eles houverem. Para o verbo estar, quando eu estiver, quando tu estiveres e quando ele estiver. Quando nós estivermos, quando vós estiverdes e quando eles estiverem. Agora vamos para o modo imperativo. Os verbos no imperativo indicam ordem, conselho, pedido ou proibição. Apresenta-se sob duas formas, a afirmativa e a negativa. Para conjugá-los de forma correta, leia as tabelas a seguir. Então, a gente vai olhar o imperativo afirmativo para cada verbo. Lembrando que não existe primeira pessoa do singular para a conjugação do imperativo afirmativo. Por quê? Porque nós não damos conselhos a nós mesmos, não fazemos pedidos a nós mesmos ou proibições. Então, por isso, não usamos a primeira pessoa do singular, que é o eu. Começamos pelo tu. Então, para o verbo ter, tem tu, tenha você, tenhamos nós, tende vós e tenham vocês. Para o verbo ser, se tu, seja você, sejamos nós, sede vós e sejam vocês. Para o verbo haver, a tu, haja você, hajamos nós, havei vós e hajam vocês. Para o verbo estar, está tu, esteja você, estejamos nós, estejai, estai vós, estejam vocês. Imperativo negativo, também não usamos, né? A primeira pessoa do singular, o eu. Então, começa pelo tu. Imperativo negativo que a gente vai utilizar antes de cada verbo a palavra não, que significa negação. Então, não tenhas tu, não tenha você, não tenhamos nós, não tenhais vós e não tenham vocês. Para o verbo ser, não sejas tu, não seja você, não sejamos nós, não sejais vós e não sejam vocês. Para o verbo haver, não hajas tu, não haja você, não hajamos nós, não hajais vós e não hajam vocês. Para o verbo estar, não estejas tu, não esteja você, não estejamos nós, não estejais vós e não estejam vocês. As formas nominais são três formas, infinitivo, gerúndio e particípio. Para cada verbo apresentado que estamos estudando hoje, vamos ver que os gerúndios são aqueles terminados em NDO e o particípio terminado em DO. Então, para o verbo ter, temos o tendo, para o verbo ser, sendo, para o verbo haver, havendo, para o verbo estar, estando. No particípio, temos para o verbo ter, tido, para o verbo ser, sido, para o verbo haver, havido e para o verbo estar, estado. Então, agora vamos fazer a atividade nas páginas 245 e 246. Então, vamos lá. Peguem o livro de vocês, lá na página 245. Primeira questão. Complete nos tempos do modo subjuntivo as conjugações dos verbos ter e haver. Então, aí nós temos um quadro, né? Para o verbo ter. Então, começa assim. Que eu tenha. Vocês vão completar aí com o verbo tenha. Aí depois, que tu tenha, já tem no livro, que ele tenha. Que nós tenhamos. Que vós tenhais e que eles tenham. Para o verbo haver. Que eu haja. Que tu hajas e que ele haja. Que nós hajamos, que vós hajais e que eles hajam. Lembra que lá na aula eu falei, né, que para esse verbo, no modo subjuntivo, sempre coloca o que antes de cada pronome pessoal. Pretérito imperfeito, do verbo ter e haver. Então, temos que colocar o se antes de cada pronome, como está aí. Então, já tem se eu tivesse, se tu tivesse, se ele tivesse. Se nós tivéssemos, se vós tivesseis e se eles tivessem. Para o verbo haver, se eu houvesse, se tu houvesses, se ele houvesse. Se nós houvéssemos, se vós houvesseis e se eles houvessem. Futuro simples. Para o verbo ter, vamos colocar o quando antes de cada pronome. Quando eu tiver, quando tu tiveres e quando ele tiver. Quando nós tivermos, quando vós tiverdes e quando eles tiverem. Para o verbo haver, quando eu houver, quando tu houveres e quando ele houver. Quando nós houvermos, quando vós houverdes e quando eles houverem. Na página 246, continuando, temos a questão número 2. Complete nos tempos do modo subjuntivo as conjugações do verbo ser e estar. Então, nós temos aí o presente, né? Do verbo ser. Que eu seja, que tu sejas, que ele seja. Que nós sejamos, que vós sejais e que eles
sejam. Para o verbo estar, que eu esteja, que tu estejas, que ele esteja. Que nós estejamos, que vós estejais e que eles estejam. Pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Do verbo ser. Se eu fosse, se tu fosses, se ele fosse. Se nós fôssemos, se vós fosseis e se eles fossem. Para o verbo estar, se eu estivesse, se tu estivesses e se ele estivesse. Se nós estivéssemos, se vós estivesseis e se eles estivessem. Futuro simples, para o verbo ser. Quando eu for, quando tu fores, quando ele for. Quando nós formos, quando vós fordes e quando eles forem. Para o verbo estar, quando eu for, quando eu estiver, quando tu estiveres, quando ele estiver. Quando nós estivermos, quando vós estiverdes e quando eles estiverem. Então, aqui a gente conclui, né, as atividades de hoje, nas duas páginas 245 e 246, certo? Continuem fazendo os exercícios.